Fala aí galera, aqui é o Daniel e está começando mais um Apografando aqui no Reforma Jovem. Antes de tudo eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e deixar aquele like, valeu? No vídeo de hoje eu tô muito animado porque a gente vai falar de Naruto! Meu desenho preferido! A parte que eu vou falar do anime é uma parte bem específica, que é o relacionamento de amizade que o Naruto tem com um personagem chamado Gaara. E a história do Gaara é um tanto dramática, por quê? Porque quando o Gaara nasceu, a mãe dele morreu no parto. E ele recebeu um poder muito grande, que é o poder do Shukaku. E por causa desse poder, o Gaara sempre foi isolado na vila dele, porque as pessoas sentiam medo dele. Então, os irmãos, o pai não se relacionavam muito bem. Os pais das crianças falavam para não se aproximar do Gaara, porque tinham medo do que podia acontecer. Então o Gaara sempre viveu sozinho, em trevas e cada vez mais mergulhado na solidão. Isso levou ao Gaara a ter concepções erradas sobre a vida. Ele ficava se perguntando, poxa, eu não me relaciono com ninguém, ninguém gosta de mim, todo mundo me odeia ou me sente medo de mim. Para que eu nasci? Qual é o motivo de eu existir? E ele nessas meditações, ele chegou na simples conclusão de que ele existia para apagar a existência das outras pessoas. Ou seja, ele achava que Deus colocou ele no mundo para matar os outros, para matar as outras pessoas. E é uma concepção que ele chegou porque ele estava mergulhado em trevas de solidão. E o ápice da história do Gaara acontece quando a aldeia da areia, que é a aldeia onde o Gaara mora, tenta armar um esquema para invadir a aldeia da Folha, que é a aldeia onde o Naruto mora. E eles usam o Gaara como uma arma secreta por causa do poder. E é inevitável, óbvio, o Gaara lutar com o Naruto na série. E o Naruto vence a luta, mas a reflexão que eu quero trazer para vocês não é necessariamente sobre a luta, é sobre algumas coisas que acontecem durante a luta. Se você que está me vendo aí viu um pouco de Naruto, sabe que o Naruto é recheado de flashbacks contando o passado dos personagens e aquele drama todo que o personagem fez os personagens ter aquelas escolhas difíceis. Então isso acontece nessa luta e o Naruto fica sabendo qual é o passado do Gaara. E o ápice disso acontece quando o Naruto vence a luta, ele se arrastando, que estava muito debilitado na luta ter acontecido, se arrastando para frente do Gaara. E o Gaara pensando que o Naruto ia dar o golpe final lá para matar o Gaara, o Naruto simplesmente olha para o Gaara com uns olhos de compaixão muito grande e começa a chorar. E ele diz, eu entendo como é que você se sente, eu sei que dói. Por que o Naruto disse isso? Porque o Naruto teve um passado muito parecido com o passado que o Gaara teve. Porque o Naruto tem o poder da Raposa das Nove Caudas, que foi colocado nele logo no nascimento. E por causa dessa raposa, os próprios pais do Naruto morreram, então ele cresceu sem pais. E as pessoas tinham medo do poder da raposa, então, da mesma forma que aconteceu com o Gaara, os pais não deixavam os filhos se aproximarem. Os adultos que perderam familiares para a Raposa das Nove Caudas odiavam o Naruto de coração. Então o Naruto cresceu sem amigos e sem pais. E demorou muito tempo para o Naruto conseguir um amigo dele. Então ele sentia a dor que o Gaara tinha. Logo depois do Naruto ter tido essa compaixão, o relacionamento do Gaara e do Naruto muda, entendeu? Ele passa de inimigo de vilas para grandes amigos. E essa amizade é bem mostrada quando, bem pra frente, muitos e muitos episódios depois, as principais vilas formam uma aliança por causa de um inimigo em comum que eles tinham. E dentro dessa aliança, obviamente, tinha a Vila da Folha, que era a vila onde o Naruto morava, e a Vila da Areia, que é a residência do Gaara. Só que tem um problema. Tem um problema porque há umas semanas atrás, todas essas vilas eram inimigas, ou seja, todo mundo se odiava, todo mundo tinha ressentimento porque o cara matou o familiar em guerra e não sei o que, não sei o que. Então estava gerando muitos conflitos internos e isso podia fazer com que a aliança não desse certo. Então Gaara, que era o líder da aliança, ele fez um discurso motivador para que as pessoas começassem a se olhar como companheiros, mesmo sendo de vilas diferentes. Eu vou ler um trecho desse discurso para vocês terem uma ideia. O Gaara disse assim: no passado, eu era somente ódio e poder. Eu odiei o mundo e todos que viviam nele.
e assim queria destruí-los, assim como o inimigo que está se aproximando de nós agora. Entretanto, um único ninja da Folha me deteve. Ele chorou por mim, e eu era seu inimigo. E ele ainda me chamou de amigo. Ele me salvou. Éramos inimigos, mas ambos tivemos o mesmo passado. Quando nós compartilhamos nossas experiências e nossas dores, não sobra espaço para derramamento de sangue. Ninguém aqui é inimigo. O Gaara usou a própria história com o Naruto, que eram de vilas diferentes, mas teve aquela compaixão que não se esperava, para motivar as outras pessoas a serem companheiras. A questão que fica é, o que nós podemos tirar de cristão dessa história? A palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 6, o verso 27, o seguinte: Eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. É exatamente isso que o Naruto fez com o Gaara, entendeu? Ele amou o Gaara, mesmo ele sendo um inimigo dele. Foi algo que Jesus sempre mandou a gente fazer. Sempre mandou nós amarmos todas as pessoas, mesmo que essas pessoas nos considerem seus inimigos. A Bíblia também relata, ainda em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 30, a parábola do bom samaritano. Vamos dar uma olhada na parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. A parábola mostra o quê? Mostra que um homem judeu estava passando por uma estrada, foi assaltado e os caras bateram muito nele, que ele deixou ele quase morto na estrada. E por essa mesma estrada passou um sacerdote e um levita, que também eram homens judeus. E por lógica, o que a gente imagina? Poxa, os caras vão ter compaixão daquele homem que também é judeu. Mas isso não aconteceu. Na verdade, a Bíblia relata que quando eles viram um homem quase morto no chão, passaram pelo outro lado, ou seja, fingiram que nem viram. E a ajuda, a compaixão, a piedade veio de quem menos se esperava. Veio de um samaritano. Porque o samaritano, naquela época, era por excelência o maior inimigo que o judeu tinha. Eles não se batiam de jeito nenhum, eles se odiavam. Ou seja, o samaritano era um inimigo do judeu. Mas isso não impediu dele ter compaixão do judeu que estava lá jogado. É exatamente isso que aconteceu com o Gaara na história do Naruto lá. O Gaara não teve, os pais do Gaara não teve compaixão dele. Os irmãos, que eram o Kankuro e a Temari, também não. As pessoas da mesma aldeia também não tiveram essa compaixão. Na verdade, sempre o odiaram e tiveram medo dele. Mas a compaixão, o amor, veio de quem ele menos esperava, que era de um cara de uma vila inimiga, que era o Naruto. É exatamente isso que aconteceu com o Gaara. Logo depois de contar essa parábola, Jesus ele pergunta o seguinte: quem vocês acham que era o próximo daquele homem? Porque o objetivo de Jesus contar essa parábola era mostrar como praticar o amor ao próximo. Aí os homens foram e responderam. Obviamente foi o samaritano. Aí o que foi que Jesus falou? Vá e faça o mesmo. Por quê? Deus não quer que nós fiquemos parados, sentados, esperando uma pessoa inesperada ter compaixão e ter amor ao próximo pela gente. Deus quer que nós sejamos essas pessoas inesperadas, ou seja, Deus quer que você seja o próximo, não o outro, entendeu? Você tem que ser esse próximo inesperado que ajuda as pessoas e as pessoas não estão esperando essa ajuda de você.
Entendeu? Seja esse samaritano que amou o judeu inesperadamente. Seja esse Naruto que amou o Gaara inesperadamente. Entendeu? Para fazer referência à palavra de Deus, em Gálatas 3 diz: não há judeu e não há grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. E também não há aldeia da folha e não há aldeia da areia. Ame todas as pessoas, não importa quem seja. Quem sabe no futuro, igual o Gaara disse, alguma pessoa não possa dizer que foi salva graças a esse amor cristão que você praticou. Entendeu? Se isso algum dia acontecer, lembre-se de dizer: só lhe deu glória. A glória tem que ser dada somente a Deus. Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. É essa a reflexão que eu tenho para vocês hoje. Espero que isso tenha abençoado vocês de alguma forma. Escrevam nos comentários o que vocês achavam para me ter um feedback legal do que vocês estão achando dos vídeos. Valeu, galera! Bom, galera, foi essa reflexão que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês sejam abençoados de alguma forma com essa palavra que eu trouxe. Deixem nos comentários o que vocês acharam para me ter um feedback dos vídeos que eu faço aqui, tá bom? Quero dizer também que o Reforma Jovem tá com uma página no Instagram, eu vou deixar na descrição. Também vou deixar aqui na descrição o número do episódio do Naruto, onde tem esse discurso que o Gaara fez, para vocês derem uma conferida. Obviamente tá em japonês, mas tenham paciência de ler a legenda. É isso aí, galera. Valeu!